problemas eclesiásticos. Amém. Eu acho interessante, pessoas dizem que se afastaram da igreja por causa dos problemas nela. E Paulo, que escreveu cartas para resolver problemas na igreja, anseia, está sempre junto com a igreja, envolvido e comprometido com a igreja. Porque Paulo entendia, se eu estou na igreja só para ver os problemas dela, eu sou o pior problema nela. Mas mesmo sabendo os problemas nela, Paulo os amava e se deixava ser um instrumento de Deus para a transformação da igreja. Ele, sabendo desse problema de ansiedade, ele diz: vocês são meus irmãos, eu amo vocês. Vocês são a minha alegria. Ele está dizendo, há momentos aqui em que eu posso me entristecer, choro, porém, vocês me alegram. Eu saber que a igreja está se desenvolvendo, caminhando, lutando, isso é a minha alegria. Paulo se alegra na existência da igreja. Paulo se alegra com a perseverança, apesar das dificuldades que a igreja enfrenta. Aquilo que te alegra determina onde está a fonte da sua alegria. A igreja noiva do Cordeiro é a alegria de Paulo. Só quem congrega sabe disso, irmão. Como é bom, como é suave, como é comparado ao óleo que cura nós vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Paulo chama a igreja não apenas de amados e de sua alegria, mas ali, naquele ambiente onde ele poderia estar simplesmente entristecido, ele diz também, vocês são a minha coroa. Por que ele diz que a igreja é sua coroa? Ele sabe que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele plantou naquela igreja, ele trabalhou por aquela igreja, ele se esforçou por aquela igreja. Esse é um método paulino de se vencer a ansiedade. Você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele só pode dizer que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele trabalhou com ela, ele trabalha por ela e ele trabalha em comunhão com ela. Ele diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Ele está pedindo à igreja que se regozije. Paulo, o preso, repito, Paulo, o preso, num ambiente de muitas tristezas, ele está ordenando, isso aqui é uma ordem apostólica, Nicolas, alegrem-se sempre no Senhor. Faça de Deus a fonte perene e permanente da sua alegria. Se conecte com os homens e mulheres de Deus. Se conecte com as escrituras, palavra de Deus. Se conecte a Deus em oração. E esse Deus que é amor alegrará a sua vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Na minha versão diz, repito, alegrem-se sempre. Aí alguém diz, mas Elias se abateu. Ana se entristeceu. Tanto Elias quanto Moisés pediram a morte. E a gente tem que respeitar o gênero literário da Bíblia. 1 Reis 19 narra a história de Elias. É uma história. 1 Samuel 1 narra a história da tristeza de Ana. É uma história. Aquilo ali está falando que nesse mundo quebrado, todos nós enfrentaremos tristezas, dificuldades e lutas. Mas não está te ordenando a viver lamentando. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Elias. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Moisés. As cartas paulinas são ordens divinas a nós. E a ordem está aqui. Se alegre sempre. Cuidado com a música que você escuta, cuidado com o livro que você lê, cuidado com o tipo de gente que te aconselha, cuidado com quem anda contigo. Porque existem pessoas que são bloqueios de alegrias em nossa alma. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz ainda no versículo de número 5, lembrem-se, perto está o Senhor. Lembrem-se, o Senhor vem em breve. 48 mil pessoas nos assistindo e eu vos digo, as tristezas que enfrentamos é a prova de que a nossa cidadania não é aqui. Como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 20, nós aguardamos a cidade que desce dos céus, na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse mundo é sua alegria,
se esse mundo é sua paz, se esse mundo, se nele estão todas as suas riquezas, o inferno não será simplesmente juízo, mas também recompensa pela justiça divina por aqueles que se encheram tanto das alegrias dessa terra que Deus os entregou aos seus prazeres. Agora, quando cada vez a gente se abate com as tristezas da terra, o céu é a nossa maior alegria. Então, Paulo consola a igreja dizendo: perto está o Senhor. Eu vejo por trás dessas palavras de Paulo, depois que ele ordena que a igreja se alegre e diz: perto está o Senhor, ele diz: se eu estou dando essa ordem apostólica de vocês se alegrarem e vocês continuarem enfrentando as tristezas na vida, não desistam de Jesus. Porque a tristeza com Jesus é melhor do que a alegria lá do mundo. A alegria lá do mundo é passageira. E quando Jesus vier, ela vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza na igreja é passageira. E aquele Senhor que está perto de voltar, quando ele vier, as tristezas se transformarão em alegria eterna. Então ele consola a igreja dessa maneira: perto está o Senhor. Eu gosto de ler Paulo, Nicolas, consolando a igreja. Eu amo isso em Paulo Brasil. Paulo consola a igreja falando da vinda de Cristo, enquanto o estudo escatológico, enquanto o livro do Apocalipse assusta muitas pessoas, biblicamente falando, o estudo escatológico, o estudo da vinda do Senhor é para a alegria da igreja. Não é a primeira vez que Paulo consola a igreja com termos escatológicos. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala sobre a vinda do Senhor. Ele diz: não fiquem sem esperança como aqueles que não conhecem a Deus. Porque dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo, o Senhor virá nas nuvens, com alarido, a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em comunhão com Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois os vivos, nós os vivos, subiremos juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo conclui assim, ó: consolai-vos uns aos outros. Com essas palavras, Paulo consola a igreja militante através da palavra da vinda do Senhor. Jesus também consolou a igreja desse modo no Evangelho segundo escreveu João. Amém. O mundo se alegrará, vocês lamentarão. Mas em breve, um dia, a vossa tristeza será transformada em alegria. Um desses dias profetizados, prometidos por Jesus, é o dia da sua vinda. Essa é a nossa maior esperança. Amém. É o nosso maior consolo. O reino de Cristo que se estabelecerá sobre a terra. Aí agora ele fecha, versículo 6. Não andem ansiosos com coisa alguma. Você tem uma igreja que te ama, versículo 1. Você tem uma igreja onde você pode servir e nesse serviço, nela, você tem a garantia da sua coroa. Ele diz no versículo 4, vocês têm uma fonte eterna de alegria que é Deus. Depois ele diz, vocês sabem que ele está vindo. Então, não vivam ansiosos por nada. Não viva com excesso do ontem e não antecipe as preocupações de amanhã. Gente, é uma ordem bíblica e apostólica. Amém. Não ande ansioso com nada. Talvez você está assistindo e está dizendo assim, meu Deus, hoje eu estou igual Ana, atribulada. Senhor, hoje eu estou igual Elias, atribulado. Senhor, eu estou igual Moisés, atribulado. Moisés pediu a morte, Deus levantou 70 homens e profetizaram, e ele se animou. Elias pediu a morte, Deus tinha mais 7.000, mas mesmo assim Deus foi atrás dele na caverna. Ana estava atribulada e Deus usou a boca do próprio sacerdote para consolar o coração dela. Amém. Porque a ordem de Deus não é para você desistir da vida. A ordem de Deus é, não deixe as preocupações da vida dominarem o seu presente. Amém.
não viva o hoje sufocado pelo ontem e pela manhã. Como é que eu faço isso, Paulo? Como é que eu faço isso, pastor? Se conecte à igreja do Senhor. Amém. Trabalhe na obra de Deus. Creia que Jesus vem e a recompensa maior, a alegria maior, o prazer maior vem nele, com ele. Como é que eu faço isso? Ore. Versículo 6. Não ande ansioso com nada. Antes da ansiedade te dominar, antes de chutar o pau da barraca, antes de chutar o balde, orem. Eu estou com uma versão muito atualizada, eu sou meio antigo para muitas coisas. Eu também estou assim na leitura da palavra. Eu Rapidinho. também, eu gosto da King James para trás. Isso. Eu não gosto daquela que são, sabe, muito atualizada, não. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Nicolas, eu estou me sentindo na igreja aqui com 48 mil pessoas. Então, Amém? vou te pedir para repetir. Diga aí, em tudo. Diga, Nicolas. Em tudo. Ok. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmão, se você diz assim, eu não falo tudo porque ele sabe tudo. Tá, você está entendendo muito da onisciência, mas você está desprezando a onipotência, está desobedecendo uma ordem clara. Amém. Antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas, expressadas, abertas diante de Deus pela oração e pela súplica. Cutuca o irmão, tá comentando aí, ó. Cutuca o irmão do lado. Isso é chato que só a graça. Mas vamos lá. Quando Paulo diz, ore por tudo, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições. Comenta aí, gente. A paz vem quando a gente ora. Amém. Ô, gente, isso é adequado para nós. Amém. A paz é pavimentada no caminho da oração. Ou você crê ou você não crê. A paz é pavimentada no caminho da oração. Ele usa 3 termos: oração, súplica, petição ou pedido. Oração aqui é devoção geral. Oração aqui na linguagem de Paulo é o culto, a adoração. A súplica sugere humildade. É você reconhecer que quando você ora, você não está no trono. Você está no pó. Você precisa. Você é o dependente. É o Abraão, amigo de Deus, dizendo, Senhor, permita-me falar mais uma vez, porque eu sou pó e cinza. Amém. Mas eu tenho acesso como a oração do Pai Nosso. Sim, é Pai Nosso, que está no céu, com o nome santificado. Você não ora para mandar em Deus. Você ora se submetendo à vontade de Deus, como já foi dito pelo pastor Jairinho. Então, a súplica sugere a humildade. Você é suplicante, você não faz exigência. Se fazer isso, tu já entra em guerra consigo mesmo e com os princípios da palavra. Só que